E vamos começar falando do Palmeiras, né? O Palmeiras que jogou mais cedo ontem, venceu a Portuguesa por 2-0, era um jogo atrasado. Com isso, o Palmeiras assumiu a liderança geral do Campeonato Paulista, está invicto, é o melhor time da competição, ultrapassou o Santos, que tinha mais pontos, mas tinha um jogo a mais. E ontem, 2-0 para o Palmeiras, Vanderlei, uma vitória, acho que dentro do esperado, né? Mas um jogo em que não foi tão fácil para o Palmeiras. Inclusive, a Portuguesa reclama muito da arbitragem. Não foi uma vitória tão tranquila, né? Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. O Palmeiras não jogou bem. Acho que parece que todo mundo concorda. Especialmente no primeiro tempo, não foi bem. Em alguns, por bom tempo, né? A Portuguesa jogou com um jogador a menos. O Palmeiras precisa melhorar. O Campeonato Paulista está sendo um bom laboratório para o professor Abel Ferreira. O time está invicto. Continua sendo o time a ser batido, o técnico a ser vencido. Tem todo esse cenário quando o Palmeiras participa de alguma competição. Tem tido sucesso nos últimos tempos, mas ontem não foi bem. Deu a lógica, ganhou com facilidade. De quando em quando a Portuguesa deu uma encaixada aí em um ataque perigoso, mas sem nenhuma chance de passar pelo Palmeiras ou de fazer o Palmeiras tropeçar, empatar, por exemplo. Então é isso, o Palmeiras agora está se preparando e tem um adversário que não tem sido muito fácil nos últimos tempos, o São Paulo, no final de semana. É isso, Bruno. Tem o clássico no Morumbi, né? O São Paulo, que é o time que mais venceu o Palmeiras do Abel Ferreira. O Abel até falou sobre isso depois do jogo, tem mais esse duelo com o São Paulo. Ontem uma vitória por 2-0 e o Flaco Lopes marcou de novo, né? O Flaco Lopes tem sido um destaque do Palmeiras nessa temporada, artilheiro. Foi isso mesmo, ele igualou o De La Torre do Mirassol com o gol de ontem. Agora ele é artilheiro também do campeonato, junto com o jogador do Mirassol, o Flaco Lopes, que chegou em 2022, chegou no meio do ano, contratação cara do Lanús. Não se firmou até agora, teve algum outro momento, ele chegou a ter uma sequência de 4 jogos seguidos marcando gol entre a final do Paulista, o comecinho do Brasileiro do ano passado, mas nunca firmou como titular, né? E agora parece que o argentino vai ganhando seu espaço, né? Parece que finalmente o Flaco Lopes vai se tornando um titular do Palmeiras, pelo investimento, pelo tamanho do investimento feito pelo Palmeiras, esperava-se isso dele. O Flaco Lopes, esse ano é um ano que ele realmente vai se acertar, vai ser um jogador importante para o Palmeiras. O Flaco ontem que jogou ao lado do Endrick mais uma vez, né? O Endrick que vai embora no meio do ano. Você acha, Vanderlei, que o argentino vai ser um ano que ele será finalmente um titular, um cara importante para o Palmeiras? É possível, né? A gente tem que aguardar um pouquinho. É tudo muito... Você já usa isso muito. Tudo para cima, para baixo, com uma rapidez espetacular, né? Ontem eu estava ouvindo alguém falar que o Endrick já pode ser esquecido, que o Veiga também não é tudo isso. Sabe como é que é? Não tem nenhuma chance de ser assim. O Palmeiras está jogando cruzamentos. É bom no cabeceio o Flaco, ele tem usado, você tem que levar em conta os adversários, ele não está enfrentando o Manchester. Então, eu acho que definir como, extremamente importante, é ele mais 10 no Palmeiras, por exemplo, eu acho que é um exagero. Eu acho que ele está tendo espaço e está aproveitando. É muito bom. E com relação agora não precisa mais correr atrás de reforços, porque está aí a prova que não há necessidade. Com essa prova ou sem essa prova, eu sempre disse que o Palmeiras não precisa sair loucamente no mercado com cheque na mão para contratar. Não precisa dessa obsessão para contratar. Faz tempo que o treinador está encontrando alternativas com bom elenco, muito bom elenco que ele tem. De quando em quando aparece uma oportunidade, tem dinheiro em caixa, razoavelmente, não é uma fartura, mas... está bem ajeitado, pode até trazer um reforço, mas ou contrata ou será o caos, eu não concordo. Isso aí também acho que é bem exagerado. Flávio Prado também está aqui com a gente. Boa tarde, a gente está falando do Palmeiras, que ontem venceu, líder invicto do Campeonato Paulista. Aliás, o Palmeiras não perde um jogo de primeira fase de Campeonato Paulista desde 2021. O Palmeiras, se fechar, ele tem mais 2 jogos, se ele fechar essa fase sem derrotas, serão 3 anos consecutivos sem perder um jogo em fase de classificação, fase inicial do Campeonato Paulista. Tem clássico com o São Paulo no domingo.
Para você, o Palmeiras, ele está muito à frente dos seus adversários. O São Paulo é um time que de vez em quando incomoda o Palmeiras. Até pensando nesse clássico, o Palmeiras é um time hoje muito distante de Corinthians, Santos, São Paulo. E o São Paulo pode de novo incomodar o Palmeiras? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, amigos. Olha, o Palmeiras está realmente muito à frente dos outros. Muito, mas muito à frente. Agora, num jogo só pode acontecer. Inclusive, ontem o Abel Ferreira falou que o São Paulo... Eu não levo sorte contra o São Paulo, ele disse. E realmente é uma coisa histórica. O time que mais incomoda o Palmeiras em qualquer tempo, em toda a história, é o São Paulo. Da mesma forma que o Corinthians incomoda o São Paulo, e o Palmeiras incomoda o Corinthians. Isso é histórico, é tradicional. Então, no jogo de domingo, para mim, o Palmeiras é sempre favorito. Aqui em São Paulo, acho que está muito à frente dos outros há muito tempo. Tanto você fala, 3 anos que ele não perde e vai ficar assim. E se levar a sério, ganha o Campeonato Brasileiro também. Mas num jogo único pode acontecer. Domingo, São Paulo pode conseguir alguma coisa contra o Palmeiras. Acho difícil. Acho que o Palmeiras é bem favorito, deve ganhar o jogo e ele sobra, sim. Ele sobra. Sobre essa história do Flaco, o Flaco é bom jogador, mas não tem nada a ver com o Endrick, né? Vai ter que mudar a maneira de jogar. Tanto que eu tenho falado que se eu fosse o Abel, eu começava a usar menos o Endrick, porque o Endrick está fora. O Endrick não é mais do Palmeiras. E se ele montar o time em cima do Endrick, ele não vai ter um jogador desse nível. Nem que abra o mercado e vá atrás. Tá, o Palmeiras abriu o mercado e quer contratar um jogador para o lugar do Endrick. Quem? O Endrick é um extra sério, tanto que ele custou o que custou, porque ele é extra sério, porque não existe Endricks no mercado. Então, o Flaco é um... Eu sempre achei, né? Desde que ele entrou... Desde que ele elogiou bastante nos primeiros jogos dele. Sempre. Jogar bem. Sempre achou um jogo. Depois ele deve ter, a gente não tem contato, deve ter tido alguma dificuldade de adaptação ao clube, à cidade e tal. Mas ele é um jogador de muito bom nível. Ele vai ser útil ao Palmeiras, sim. Mas não é outro Endrick, é outro papo, é outra conversa. É outro tipo de jogador, mas que pode ser útil ao Palmeiras. Teve até um jogo que é marcante ali, que o Flaco vinha bem. Tem um jogo que eu acho que marca um pouco a passagem dele, que acho que a partir daí, não sei, ele pode ter sentido alguma coisa e aí ele caiu de produção, perdeu um pouco da confiança, que foi o jogo com o Atlético Paranaense lá na Arena, na semifinal da Libertadores, 2022. Ele estava jogando como titular, tinha algum jogador lesionado. O Rony chegou a machucar, depois voltou, depois machucou. Nesse jogo o Scarpa estava suspenso. Aí ele trouxe o Veiga, estava com o Veiga, ele pôs Dudu, Rony nas pontas e o Flaco de centroavante. E logo no início do jogo ele teve uma chance assim claríssima para fazer o gol, para fazer 1-0 para o Palmeiras, e ele perdeu. E aí o Palmeiras perdeu aquele jogo, depois na volta acabou eliminado da Libertadores. Acho que a partir daquele jogo ele teve uma queda ali, talvez. Ele vinha bem mesmo, ele vinha fazendo gols, ele vinha bem, ele começa bem. Aí ele tem uma queda depois dessa semifinal. E aí teve um outro momento, eu até citei aqui no início, teve um momento ali na final com o Água Santa, depois jogo com o Bolívar, depois estreia no Brasileiro com o Cuiabá. Ele fez gol 4 jogos seguidos, mas depois não deu sequência, né? Mas ele pode ter caído a confiança. A gente tem até os números do Flaco Lopes, uma comparação, né, da temporada passada e desta temporada do atacante argentino Flaco Lopes na equipe do Palmeiras. Temos a arte aí dos números do Flaco Lopes 2023, comparando a temporada 2023 com esse comecinho de 2024, né? Em 2023 ele participou de 40 jogos, sendo 12 como titular e fez 8 gols, né? Em 40 jogos, 12 como titular, 8 gols. Esse ano, em apenas 10 jogos, sendo 8 como titular, ele já fez 7 gols. Então esse ano vai com 1/4 dos jogos do ano passado, ele já tem quase o mesmo número de gols, né? De 40 para 10 ele já fez 7, e no ano passado em 40 ele fez 8, esse ano ele fez 7 em 10. Então é bem diferente. Há um lugar em aberto. O ataque do Palmeiras vai ter alguém que vai ter que jogar no lugar do Endrick. O que eu só fico assim, as pessoas se preocupando, vai substituir o Endrick. Depende, vai ter um lugar no ataque no lugar do Endrick. Mas não é o Endrick, é outra coisa, outro tipo de jogo. O Abel vai ter que preparar um outro time. A chegada com o Flaco Lopes, o momento final com o Flaco Lopes, é muito diferente do momento final com o Endrick. Por isso que eu falo toda hora, não adianta contar com o estilo Endrick para jogar. Primeiro, porque não tem Endrick. Segundo, porque não tem ninguém com o nível do Endrick, o jeito de jogar do Endrick. Então é muito complicado. Não poderia dar uma licença não remunerada para o Endrick, para ele ir embora para Madrid? Porque nesse cenário, você vai ficar com um jogador extraordinário, praticamente, se seguir essa linha de que você não precisa utilizar porque você tem que preparar o time sem o Endrick, é verdade, na metade do ano ou até antes, porque tem seleção, esse negócio todo, tudo isso é verdade. Mas então está empacando.
eu não quero concluir a frase, está empacando. Quer dizer, não será melhor? Olha, dinheiro não é problema, não vai precisar buscar o salário de desemprego. Né? Então, vai para Madrid, respirar a cidade, conhecer onde vai trabalhar, uma licença não remunerada para que ele faça turismo, entre aspas, indo embora. Nessa linha que você está falando, você ficar com um jogador desse no banco, na primeira bola que não foi para o gol, o distinto público vai pedir o Endrick. Aí já entra em rota de colisão. É que ele tem jogado, né? O Abel tem colocado. Então, né? Mas é que o Flávio está dizendo que tem que preparar. Eu concordo que vai ficar sem ele. Mas se ter por ter lá, ele vai enferrujar. Se eu fosse o Real Madrid, tão preocupado, o Real Madrid, não foi o Real Madrid que pediu que ele fosse para esse mico pré-olímpico? Então, se está tão preocupado com o Endrick, o Real Madrid deveria até sugerir isso. Olha, deixa ele chegar aqui, ele não pode jogar. Mas dá uma licencinha para ele, fica assistindo o treino, conversa com o Ancelotti, vai almoçar com o Rodrigo, entendeu? É isso que eu acho. Agora, se tem o Endrick com esse talento todo, tem que usar. Eu acho que é um desperdício, enferruja. Como o técnico de seleção enferruja, jogador que fica no banco e não joga muito, enferruja também. É isso que eu acho. Mas, Vanderlei, eu concordo, pior que eu concordo com você. Se você tem o cara... Estamos discutindo por quê? É porque é um programa de debate. Não, mas olha só, eu entendo totalmente o que você está falando e concordo. O Endrick, ele está no elenco, como é que você não vai usar? Um jogador talentoso, um jogador que provavelmente vai fazer história na Europa e que o palmeirense vai ver agora, mas não vai ver nunca mais. Só quando ele ficar velhinho, se ele quiser voltar, prestar uma homenagem ao Palmeiras e tal. Estamos falando dentro da normalidade. Se Deus quiser, haverá normalidade. O futebol não é assim, a vida não é assim, né? Mas dentro do normal, entre que vai ser um sucesso na Europa, vai virar um jogador de seleção, jogador de Copa e lá com seus 35, 38, vou jogar um pouquinho no Palmeiras e tal. Então agora ou nunca. O problema... São duas equações difíceis. O problema é que, hoje, o Palmeiras não tem, nem o Palmeiras nem ninguém, tem um jogador do nível do Endrick. E ele vai embora. E as grandes competições serão disputadas no segundo semestre, exatamente quando ele não está aí. E o Palmeiras, trabalhando em função do Endrick, que foi por isso que ele ganhou, o Abel demorou demais para mexer, senão talvez tivesse vencido a Libertadores, essa é culpa do Abel do ano passado. O Palmeiras demorou para colocar o Endrick e quando coloca, vira o Campeonato Brasileiro. Inclusive o famoso jogo do Botafogo, que é um divisor de águas, ele fala, passa a bola, mano, mete pra ele, né? Passa em mim, lembra? O Endrick fazia esse gesto. O Endrick muda aquilo lá. Esse jogador não existe mais no Palmeiras. Ele tá aí, mas por alguns meses para campeonatos menores. Não dá nada pro Palmeiras ganhar Campeonato Paulista ou não ganhar, nada, não faz diferença nenhuma. Então, você não precisa do Endrick para ganhar o Campeonato Paulista. O Palmeiras está muito acima de um Endrick no Campeonato Paulista. É muito melhor que os outros. Se ele levar a sério, ele ganha o campeonato fácil, com Endrick ou sem Endrick. Por outro lado, o Endrick é jogador do Palmeiras. Aí você vai fazer o quê? Você não vai pôr o Endrick? Vão xingar, até o Abel, que eles adoram, eles vão xingar, porque não botou o Endrick. Mas ele, como é que ele vai preparar o time com o Endrick, sabendo que ele não tem o Endrick e sabendo que ele não tem um jogador com a característica do Endrick? Então, ele vai ter que fazer outro time. Então a presença do Endrick atrapalha. Falar isso é pedir para ser xingado. Mas de uma certa forma... E olha quem tá falando, eu duvido que alguém goste mais do Endrick do que eu. Você tá falando. Mas na realidade, Vanderlei, hoje é um mico pro Palmeiras, é complicado pro Palmeiras. Então libera. Palmeiras, melhor jogador do time, não estará no time ano que vem. Não tem jogador do nível dele para substituí-lo no segundo semestre, quando começa o futebol brasileiro de verdade, Libertadores, Campeonato Brasileiro e tal. Ele tem esse jogador pro Campeonato Paulista, que é o quê? Pré-temporada, o Palmeiras preparar o time para as grandes competições. Mas ele está aqui. Então, como é que você não vai usar? Vai usar. Tá, e aí você começa a preparação do time de verdade quando os campeonatos já estiverem rolando. Quando ele entra no time, ele desprepara o time. O time que vai jogar o segundo semestre, sim. Ele não vai estar aí. Então, diante disso, para o distinto público, por que não? Já que se o Abel pensa dessa maneira, a gente não sabe. Não sei se ele pensa, estou falando eu. Pelo amor de Deus, você é Flávio Prado. Nossas opiniões. E se me xingarem, eu não estou nem aí. Aliás, dá engajamento. Pode xingar à vontade. Não, aparentemente ele pensa. Eu não estou contra. Eu só estou dizendo assim, se ele pensa, se o professor Abel pensa dessa maneira, seria genial, não seria genial? Olha, vamos preparar o time que será o time do Palmeiras nesse ano. A gente não pode contar nos grandes momentos com o Endrick.
Então nós vamos preparar o time porque o Hendrick não é mais nosso. Já não mais nos pertence. E mais uma coisinha só, mais um pepininho. Tia Leila vai falar assim, ô bonitão, se ele jogar, eu ganho bônus. Se ele fizer gol, eu ganho bônus. Tem mais isso ainda. Ele jogando, ele vai deitar. Outro dia o Palmeiras ganhou mais 2,5 milhões de dólares. Isso aí. Ele atingiu uma meta. Ou seja, se ele jogar, ele vai deitar, porque ele é muito melhor que os outros. Num campeonato molezinha, as metas vão sendo aumentadas. Vai entrar o dinheiro. A tia Leila fala, você quer emprestar o cara que me dá dinheiro, que me dá bônus. Olha que coisa maluca. O que precisava acabar é com essa hipocrisia, essa bobagem, essa besteira de proibir o cara de ir embora. O cara tá vendido, vai embora. O pai autorizou, a mãe autorizou, tá tudo. Ele vai fazer um trabalho legal, regular na Europa. Deixa o cara embora, pô. Porque tá enrolando a vida do cara um ano e meio. Eu acho que o fato de impedir e limitar por idade é um instrumento de controle. Eu não estou contra isso. Não, mas eu não estou contra isso. Agora, nesse caso, nós estamos falando de um cara fora de série. Nesse caso específico, você não pode fazer isso porque o técnico está treinando o time, preparando o time, usando esse período como laboratório para o restante da temporada. O Flávio está falando que todos os outros campeonatos que interessam. Esse daqui ganhou, perdeu, está tudo certo. É a opinião do Flávio. Verdade. Eu dou um valor para essa conquista, mas não importa. Outro negócio. É outra conversa. O raciocínio do Flávio está certo. Então, tudo bem. Um jogador com esse talento, você está no banco lá, se ele é o Nogueirinha, está no banco, ele entra a cada 35 jogos, deixa o cara lá. Aí chega na metade do ano, ele embarca, vai embora para Madrid e acabou a festa. Só que é um cara extremamente talentoso, vale uma joia. É essa a definição. Tenho que preparar o time sem ele. Libera o cara. Ele não pode jogar, o idiota, ele não pode jogar. Ele tem que ter completado 18 anos. Mas ele não vai jogar. Ele recebeu uma licença não remunerada, não está nem dando prejuízo para o Palmeiras. E ele está favorecendo o cara. Ele, daqui 3 meses, 4 meses vivendo lá, ele estará absolutamente enturmado com os novos companheiros, com a cidade. Até jogos do Real Madrid, ele pode acompanhar de perto da tribuna. Deu para entender o que eu estou dizendo? Quer dizer, e pode ir até na casa dele, acho que isso não pode ser proibido, treinar. Ele não vai morar num apartamento de um dormitório. Ele vai morar numa casa ampla, que vai ter espaço para ele treinar, chegar treinado. Enfim, facilita a vida do cara. Agora, fica aí, nessa linha. Muita gente pensa como o Flávio. Eu estou criticando, não. Muita gente pensa. Aí eu vou usar a palavra forte. Para muita gente é um estorvo. Ele está aí, mas não vai estar mais. Então não dá para treinar com ele, porque de uma forma o Palmeiras joga com ele, o Flávio acabou de dizer, e com o Flaco Lopes joga de uma outra maneira. Mas o que vai pesar mesmo é essa outra maneira, porque o Hendrick não vai estar aí. É isso que eu questiono. Ele namora. O que está acontecendo? O Palmeiras está namorando tá com a noiva, apaixonado pela noiva. A noiva é linda. É um amor de carnaval. Isso, a noiva, tá, que maravilha e tal. Só que ele não vai casar com ela. É isso, amor de carnaval. Quem vai casar é o outro. E o outro não tá namorando com ela. Olha que maluquice que é isso. Quando você for casar, a noiva é outra. E você tá fazendo baile, preparando a festa. Pode falar. Tudo com a outra noiva. É, sim. Tudo que tá em fase de casamento de novo? Não. É que tá um PhD. Então. Mas, Vanderlei, é mais ou menos isso. O cara tá ele tá namorando, preparando o baile, escolhendo a roupa, escolhendo o banquete, só que ele não vai casar com ele, que vai casar com outro, né? Já está prometido para outro. E o outro tá fazendo a festa sem a noiva. É como é de louco por causa dessa frescura dos 18 anos. Deixa o cara trabalhar. Ele foi chamado para a Europa para trabalhar, para ir para um time enorme, o maior time do mundo. Fica enchendo o saco, empacando a vida do cara 1 ano e meio aqui. Deixa o cara ir embora. Tem coisa que sabe, coisa estúpida. Não, tem que tomar cuidado com o que o cara vai fazer. Pô, pai autorizou, mãe autorizou, família autorizou, vai melhorar a vida de todo mundo. E os caras ficam enchendo o saco, ficam amarrando o cara. Entendeu? Já pensou, Vanderlei? O cara pede a mão da noiva, mas ele vai casar com outra? Não, essa é verdade.